Oi a todos! Gente, sejam bem-vindos ao canal A Verdade do Sagrado. Hoje eu venho falar com todo prazer, entendeu? Sobre algo que eu gosto, particularmente. Porque hoje eu sou de uma nação, de uma vertente diferente, mas porém eu venho falar hoje da verdadeira Umbanda, entendeu? Sabemos que a Umbanda, ela vem da época da escravidão. Na verdade, ela veio, vamos dizer assim, nesses meios. Mas, porém, a Umbanda ela foi transformada na época de Zé Hélio de Moraes. Então, hoje eu estou aqui com o Pai de Santo, zelador da casinha da beira do caminho, Júnior, Elísio Júnior, que vai falar com vocês a respeito de uma coisa que é interessante, gente. É muito interessante. Entidades de Umbanda, como são classificadas essas entidades na Umbanda, uma entidade baiana, uma entidade de caboclo, para cura, para tudo. Então a gente vai estar falando em quais áreas. E vamos estar falando sobre Exu na Umbanda também. Valeu? Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like e aciona o sininho, tá, gente? Visualiza aí, compartilha. Vamos falar. Ô, Júnior, eu vou te fazer uma pergunta, cara, é interessante porque eu já convivi na Umbanda com você, eu estive na Umbanda com você há praticamente, vamos dizer assim, há 20 anos atrás, dentro da sua casa onde você começou. Você fundou a casinha da beira do caminho através do seu Marabô e do seu Preto Velho, e você vem trabalhando com isso há muitos anos. Então eu queria que você falasse um pouco hoje de Exu dentro da Umbanda. O que é Exu dentro da Umbanda? Porque o seu Marabô me ensinou muito. Então eu gostaria que você falasse pra gente, pro pessoal de casa aí. Boa noite a todos, axé a todos, Axé, os nossos irmãos de Candomblé, de Umbanda e todas as matrizes africanas e todas as religiões, né? Você me fez uma pergunta, que é Exu na Umbanda? Exu é o mesmo que, a origem é a mesma do Candomblé, é caminho aberto, ou não, né? Isso varia muito, é o jeito de se usar o Exu. A Umbanda, rapaz, você começou a falar, lembra que a gente conversava quando você ia em casa, quando o centro era dentro da minha casa e aquela coisa toda, quase 40 anos atrás. A Umbanda, ela veio, a raiz da Umbanda é africana, realmente, tá? Aí quando chega aqui no Brasil, ela foi miscigenando com católica, com a quimbanda, que é Sim, a cura, né? O sim. curandeiro Sim, africano, sim. né? E ali foi misturando, até que chegou na época do Zélio, pai Zélio, e ele era kardecista. Assim, a família dele toda. E ele foi levado no kardecismo porque ele sofreu um mal súbito em casa, desmaiou, caiu, babando e mexendo. Aí pegaram e levaram ele no centro. Chegou lá, um caboclo batendo no peito, incorporou nele. Aí o que acontece? Eles disseram, o pessoal do kardecismo da época foi contra. Ah, que é isso? Onde já se viu um índio chegar aqui no centro? Isso não é permitido. Aqui são espíritos elevados. Aí, em sequência, incorporou um preto velho. O preto velho incorporou e pediu licença. Aí o pessoal falou, não, o senhor não, então, o senhor não. E de repente o caboclo volta e fala assim, hoje é 14 de novembro, amanhã é 15 de novembro, uma data muito boa nesse país. Eu chamo a todos para irem na casa desse médium, que lá eu vou inaugurar uma nova religião. Estou falando isso, muita gente sabe disso, essa história é muito conhecida. No entanto, é necessário eu dizer que houve um descaso por aquele ser índio da terra Brasil, um negro escravizado que fundou o Brasil, que ajudou o Brasil. E devido a isso, o caboclo arranca-toco, chegando, disse lá na casa do pai Zé, que a Umbanda ela teria uma única regra, única,
com os espíritos superiores aprenderemos, aos inferiores ensinaremos e a nenhum renegaremos. Aí agora eu vou te responder, o que é Exu na Umbanda? Muitas vezes um Exu de Umbanda foi um Egum, foi um perdido, foi um espírito pego, tirado de um entorno de uma pessoa que estava causando mal, e depois de doutrinado, segundo as regras do caboclo arranca-toco, a todos, né, receberemos, a nenhum renegaremos. Então, o aprimoramento, aí ele passou a conhecer e foi chamado para as falanges. Muitos Exu hoje, muitos Exus hoje são... É um fato que eu vou citar aqui, que para poucos que conhecem, gente, entendeu? Que o que acontece? Por exemplo, o caboclo das 7 encruzilhadas, na verdade, ele era um mensageiro dos Exus. Do senhor Exu Marabô, entendeu? Que colocou ele, e do Exu Malandrinho, entendeu? Então ele era um representante, o caboclo. Mas na verdade esse caboclo acabou se tornando o Exu das 7 encruzilhadas, que para muito hoje é conhecido. Então, às vezes a gente confunde caboclo das 7 encruzilhadas com Exu das 7 encruzilhadas, é simplesmente pela mudança de energia. Ele muda de energia, assim como vários Exus também mudam de energia. Nós temos hoje ciganos que vêm na linha do Oriente e vêm na linha de Exu. Nós temos malandro que vem na linha de malandro e vem na linha de Exu. E nós temos quiumba que vem fingindo ser Exu. Então, ô Júnior, agora a pergunta mais séria. Nos casos de Umbanda que eu vi muitos, vários que você cuidou, quando o quiumba começa a atormentar muito uma família, até na última vez que eu tive numa sessão na sua casa, tinha uma mulher que estava sendo muito atormentada por um quiumba, né? Ele começa... O tratamento espiritual da Umbanda é mais a longo prazo. Ele é um tratamento mais demorado. O tratamento da Umbanda ele é mais espiritual. Ali no terreiro ou no centro de Umbanda é praticado um choque chamado choque anímico. Você tira a entidade do corpo da pessoa, passa por um médium, doutrina a entidade, aí os espíritos pegam, levam e deixam ele num local reservado. Para que, depois do término da reunião, as equipes espirituais processam um trabalho de desobsessão, de limpeza, de convencimento dessa entidade, e isso processa em 2 ou 3 semanas. Já nos rituais de candomblé, pelo que você estava me falando, que eu não conheço muito, mas já existem outros processos, que é o trabalho africano mesmo. Né? São os ebós, né? Isso. No caso, são feitos icurus, preparadas as comidas, as coisas todas, geralmente comida crua, ou até mesmo um sacrifício de animal, para a gente estar tirando aquele certo elemento, ou sugando aquela energia para fora ali, para algo. Mas aí entra um assunto, né? Citando desses quiumbas, né? Que eu gosto até de falar bastante desses eguns. Por que esses eguns, geralmente, eles fazem parte da nossa ancestralidade e eles acabam nos prejudicando? São espíritos de pouca iluminação religiosa, ou até, muitas vezes, de muita, só que numa categoria de religião, né? Que ele foi ali muito doutrinado, ele fica ferrenho, o resto das outras religiões não presta, só a minha. Entendeu? Existe muito disso aí, tá? O que acontece? Eu vou te responder da seguinte maneira, você me fez uma pergunta, eu vou complexá-la um pouco mais, vou deixá-la mais extensa. Por que é permitido essas entidades chegarem e surrarem uma pessoa? Para ter o aprendizado, você precisa mudar alguma coisa na sua vida, você precisa se doutrinar, buscar uma religião. Muita gente só quer saber o seguinte, sexta-feira, sextou, saia, balada, bar, boteco, cachaça, zoeira. Aí o que acontece? Vai esquecendo que Deus... Então, mas aí a gente vê uma situação. Uma menina que estava devendo uma energia, a Maria Padilha, ela estava num pagode, e de repente começaram a tocar um ponto, uma cantiga, pra gente conhecido como cantiga, de Pombogira. E essa menina
incorporou, Aham. entendeu? Ela incorporou, mas foi uma breve incorporação, uma coisa rápida, devido a essa dívida. O que você acha de Exu, não só Exu, como outras entidades, está pegando a pessoa fora do ambiente espiritual? Eu acho isso, bom, desculpa aí pessoal, ótimo em certos pontos, tá? Mas é a forma que eles têm de agir, pessoal, porque a Umbanda também segue os critérios kardecistas, então nós recebemos muita informação de Kardec, e uma delas é os 5 graus de obsessão que existe. A primeira é a influenciação, é o mais fraquinho, chega no ouvido e fala assim, você é besta, você vai ficar ouvindo isso, bate a porta, aí você faz, executou, ele é meu agora, e vai aumentando, e vai, vamos beber uma. E ali vai, até chegar ao 5º grau. O 5º grau é onde muitos hospícios tá lotado de médium muito bom aí, ó. Muitos bons. Olha, a gente vê muitas pessoas depressivas por causa de obsessores. A gente vê também pessoas com, como é que é o nome? Quando a pessoa começa a ver as coisas mesmo, cientificamente. Não, cientificamente, que eles falam, eles colocam como uma doença. Entendi. Né? Eu entendi o que você quis dizer. Eles colocam como uma doença que a pessoa está vendo, aqueles obsessores, né? Da vida aí, né? Mas eles colocam como uma doença, eu esqueci cientificamente falando, mas eles falam sobre isso, entendeu? Que essas pessoas estão loucas. Esquizofrenia. Isso. Eles são esquizofrênicos, mas na verdade eles estão vendo. Os graus de esquizofrenia, no começo ela é espiritual, depois ela passa a ser mental mesmo. Sim, porque a carne porque veja bem o porquê que uma pessoa, quando está se sentindo influenciada, ou sentindo que está vendo alguma coisa, ou tá se... Por quê? Porque os anjos da guarda, os protetores dela, os parentes já desencarnados dela, tentam avisá-la no sonho, acorda, vai procurar algum lugar. A gente, quando eu fui criado na época, médico era para rico, a gente era benzedeira. Médico de pobre pra gente era macumbeiro. Era benzedeira chegava, benzia, pronto, acabou. Até hoje, a Umbanda absorveu, é lindo, é maravilhoso. Pra você ter uma ideia, vamos colocar assim, ó, o candomblé na época de Pai Zélio, e até hoje, tá? Ele é um ritual muito lindo, muito bonito, porém custoso. Sim. Naquela época, 1908, a guerra era grande. Sim. Se o teu nome fosse parar num terreiro de candomblé, você estava morto. Sim. Ou você tinha que pagar o dobro. Sim. E o kardecismo, ele é bem assim, bem elevado, padrão bem de estudo, sabe, filosófico e tal. E muitas das vezes chegava uma entidade bem negativa na mesa, ele era obrigado a sair. Sim. Aí o que acontece? Zélio, o caboclo das 7 encruzilhadas, simplesmente fez o seguinte, ele falou, olha, eu estou intermediando, eu vou colocar uma religião que é para os humildes. A Umbanda é para os humildes. Por quê? Não tem dinheiro, não tem como fazer, não pode ir numa mesa branca, porque não tem nem roupa, porque lá até roupa é vista, né? E a Umbanda não, a Umbanda o pessoal vai, entra, é bem recebido, e isso que é bonito. Então, é o bonito da Umbanda, eu penso assim, o bonito da Umbanda é o pé no chão. Isso. Hoje a gente vê dentro da Umbanda muitas pessoas querem fantasiar criando um bandomblé. Duas vertentes. Isso faz muito tempo que já duas existe. Águas. Que um bandolé. É como óleo e água. Não tem como você trazer um orixá, entendeu? Que não foi iniciado dentro de um lugar de Umbanda. Aí você pega e traz, você fala assim, é um falangeiro. A Umbanda, ela traz falangeiros. O que você fala para mim sobre hoje, por exemplo? Vamos falar sobre hoje a falange de Oxóssi. Os caboclos de Oxóssi. O que você fala sobre... Para que servem os caboclos de Oxóssi? Mais para cura, para demanda? Bom, eu não vou entrar em pormenor não, porque senão a gente alonga e vai uns 2 dias sentado aqui conversando, né? Não, mas vamos... Mas as falanges, os orixás na Umbanda são os mesmos do candomblé. Os mesmos. São as 7 linhas. Que a base é essa, tá?
Mas na Umbanda, o que houve foi uma interpretação um pouco diferente. Por exemplo, você está me perguntando, falangeiros de Oxóssi. Oxóssi, ele é o orixá do trono do conhecimento. Deixando bem claro, na Bíblia, Antigo Testamento, né, Gênesis, quando Deus criou a terra, isso, aquele negoceira, todo aquele livro de história, mas vai chegar num ponto em que Deus governa o planeta através dos seus 7 tronos. Sim. Está escrito. Então, os 7 tronos, ele é regido pelos regentes principais, no 6º nível de céu, vamos dizer assim. Deus está no 7º. Então, abaixo dele são os regentes. Então, o Oxóssi, ele é responsável por tudo que é verde na terra. Sim, tá? sim. Matas do fundo dos rios, mata do fundo do mar que tem. E ali são os agentes, são os espíritos iniciantes do 1º, 2º nível de evolução que constroem isso. Então, os falangeiros, que são caboclos, eles são trabalhadores com conhecimento de causa, de limpeza fluídica, limpeza espiritual, cura pelas raízes, cura pela seiva, cura pela casca da madeira, pela semente. Isso no candomblé vence pelo caminho de Ossan. Sim, Ossan também. Ossan é o orixá das ervas, Sim. das folhas, né? É o Oxóssi Ossan. Isso. Ossan, Mamãe como Mamãe Obá, que foi Obá, que foi grande, também Odé, foi caçadora, né? Viveu com Oxóssi. Quem viveu com Oxóssi nas matas, que foi Ossan, Oxum. Oxum é a grande feiticeira. Sim. Nós temos hoje na Umbanda as 7 linhas da Umbanda. Entendeu? E dentro do candomblé, nós temos vários outros orixás. Não, deixa eu corrigir. Posso? Sim. Por que 7 encruzilhadas? Caboclo das 7 encruzilhadas. Cada encruzilhada são 2 traços que se cruzam num ponto, abrindo 4 caminhos. 7 vezes 4, 28. São 28 forças, agentes e reagentes comandados na Umbanda. Sim. Então, são 7 principais, são os orixás 7 principais. Mas Sim. eles têm mais 7 à esquerda, 7 à direita e os de grau de Aí baixo. o que entra, o que eu vou te explicar hoje, assim, por exemplo, hoje eu cultuo, entendeu, Exu, Sei. cultuo Oxóssi, cultuo Exu, tudo na vertente de candomblé, na vertente voltada também para o Ifá. A gente criou, entendeu? Isso aí partiu de um grande sacerdote, hoje grande sacerdote, que o pessoal chamava ele muito de marmoteiro e tudo mais, ele está criando isso, que é o Babalaô Júnior, que ele está criando o quê? Um sistema para que todo mundo estude e aprenda mais para saber chegar ao que é. Por exemplo, eu não posso citar Nietzsche se eu não sei falar de Nietzsche. Exatamente. Eu não posso citar Darwin se eu não posso, se não conhece se eu não conheço Darwin. Aí eu entro numa questão com você. Dentro do candomblé, ou dentro do Ifá, vamos dizer assim, vamos entrar em Daomé, total. Nessa egrégora que vive hoje a Umbanda e o candomblé, outras vertentes como a Jurema e tudo mais, existe uma desunião, cara. Uma desunião, porque uma religião quer ser maior que a outra. Tá. Mas a questão é que todas são iguais. Vou te deixar feliz. São iguais. Entre a católica também existe, porque entre os evangélicos existe mais ainda. Então não é só com a gente, não somos nós o errado. Não. Isso aí é humano. Infelizmente é uma falha humana. Pode estar a religião que for. Sim. Existe. E nós temos que quebrar isso. Por isso nós dois estamos aqui hoje. Eu recebi o teu convite, fiquei muito feliz. Você foi fazer a visita à minha casa, fiquei muito feliz. Lá eu digo, a minha casa ela não é um terreiro de Umbanda, ela é o quintal da tua casa. Sim. Você chega e fica à vontade. Mas é aí que eu falo, se a gente não começar a um olhar para o outro, a gente vai fazer o quê? A gente vai acabar perdendo toda a religião. Como se diz no livro Ibadu, que chegaria uma época em que o pessoal pararia de cultuar. Pararia de cultuar os orixás. E que Exu se dividiu em milhões. Entendeu? Que nem todas as estrelas, contando todas as estrelas, a gente encontra tudo Exu.
entendeu? Todos os Exus. Então ele se dividiu em milhões com a mesma força para chegar nas pessoas, levar as pessoas para a vertente. Isso que o Babalaô Júnior tá querendo fazer é maravilhoso, cara. E eu conheci o Rubens Saraceni do Colégio de Magia de São Paulo. Esse cara, ele foi a luz para muitos umbandistas. Por quê? Porque ele tinha um grau de desdobramento, de visão, de vidência, desculpa, e de intuição maravilhoso. Então ele começou a sintetizar o que é Umbanda e colocou em livros isso, de forma bem clara, tranquila, e ensinando as mandalas, ensinando banhos, ensinando uso das raízes e tudo mais, tá? E o que acontece? Ele formou, enquanto estava vivo, ele formou 5.550 magos Olha de para Umbanda. você ver. Falando de Umbanda, gente, um livro muito bom para todo iniciante da Umbanda. Todo iniciante. Tambores de Angola. Comecem a ler, vocês vão ver o que é o início. Ele é uma história mesmo, realmente é bem, um livro de é um história. início, um Agora, livro de história. existem os livros básicos, quem quiser aí pesquisar, busca na internet, tem muito livro do Rubens na internet para você baixar, só para conhecer Umbanda, né? Vou te dar um exemplo, posso? Posso dar um exemplo de um livro? Pode. A Magia Divina da Vela. O que é a vela na Umbanda? Muita gente pega, o que é vela? Vela, o cara vai falar, vela é o jeito de eu acender. Não, o que é vela? E por que ela tem cor? Então, o que é a cromoterapia da vela na Umbanda? A cromoterapia é a expansão, a irradiação de luz, como a onda vermelha age, a onda azul da vela, que ela está acesa, é um palito, mas ela está acesa, ela irradia, ela gera um através da energia exato. do fogo. Agora, tem que saber fazer a consagração dessa vela. Sim. Se não consagra, é apenas um pavio. É a mesma coisa. Um Exu assentado ou qualquer orixá, ele tem uma sacralização. Se você não faz a sacralização correta, não adianta você fazer. Mas entrando agora num outro assunto também, em questões de feitiço. Sim. Entendeu? Sabemos que os feitiços são feitos e eles chegam até um certo limite. Sim. Entendeu? Mas quando eles realmente pegam na carne, ainda tem solução? Ainda tem solução. Mas depende muito da mudança interna da pessoa. Você sabe também que você trabalha com isso. Às vezes você faz o ebó, você faz um trabalho com uma pessoa, você limpa a pessoa. Cara, isso é bíblico. Isso é bíblico. Você faz e passa um tempo, ela volta pior, tá? O que acontece? É bíblico. Novo Testamento, Jesus. Responde para mim. Quando que no Novo Testamento está registrado que Jesus bateu nas costas de um pobre sentado na calçada ali e falou, quer que eu te cure? Nunca. Todos chegavam a ele e diziam, Senhor, se és tu o Salvador, me cura. O que ele respondia? Você crê? Você quer? Depois que ele curava, ele ainda falava assim, vai e não peque mais. Ou seja, a mudança íntima, a mudança mental. Quando chega na carne... Se eu for citar... Quando chega na carne, a situação está tão agravada que ela pegou os chakras básicos, o chakra principal, e ela já está afetando o corpo astral e espiritual da pessoa. Por isso que a carne começa a corroer. Sim, tá? sim, sim. Então, isso acontece mesmo. Tem reversão? Tem como. Mas aí entra um outro fato, citamos, né? Que no candomblé, a gente cita o sacrifício. Sim. E o sacrifício ele vem desde a época do Velho Testamento. Isso vem desde lá do Egito até para mais antigo ainda. Isso. Mas aí a gente entra na parte em que Jesus Cristo, ele, se for falar na Bíblia, ele sacrificou bichos jogando entidades imundas, né, obsessores dentro de bichos, que foi os porcos, a queda dos porcos. Foi. Entendeu? Então, uma das vertentes. A Umbanda hoje ela não aceita sacrifício, a não ser que seja uma Umbanda que seja misturada com quimbanda, mestiça, né? Tem muito centro mestiço ainda, tá? Que ainda usa de sacrifício e usa mal ainda, usa mal, tá? Não sabe oferendar, não sabe trabalhar o bichinho ali.
não sabe fazer a troca de um corpo para o outro, isso é muito importante, tá? E simplesmente vai achando que degolando uma galinha numa encruzilhada vai livrar a pessoa. Vai livrar ou vai fazer o mal? mal? Não livra, ainda mata a galinha, coitado. Aí você vê, porque na verdade o egé, que a gente usa, o sangue, ou a gente dá de comer a terra mesmo, a terra, Sei. ou a gente dá de comer a pedra que é assentada aquele orixá. Sei. Mas, na verdade, o que acontece? Geralmente a carcaça no candomblé, em todas as nações, a carcaça a gente utilizada para trazer o axé para todo mundo. É utilizado, todo mundo faz uma comida, faz ali uma ceia legal. Deixa eu colocar por que a minha casa, eu vou falar só da minha, que as outras são as outras. Eu só cuido de da minha casa e olha lá, tá? Dá um trabalho danado. Tua casa você já tem 3, né? Não, eu não tenho 3 casas, isso eu engano. Eu tenho 2 filhos que, graças a Deus, eu pude doutrinar a ponto deles montarem a casa dele. Tenho mais 18 esperando e eu espero, antes de eu morrer, pelo menos mais umas 10 casas se abrirem. Esperamos também. O que acontece na Umbanda? O sangue, quando ele é tirado, tá? Ele gera dor, ele gera a morte do animal, ele solta uma placa de ectoplasma desse ser que vai ficar ao entorno da pessoa que o sangrou e ao entorno da pessoa que mandou ou pagou. Sim. E isso, se as pessoas agiram com justiça ao seu lado, esse ectoplasma, ele simplesmente se dispersa e some. Mas se ele não agiu com justiça, isso se transforma em câncer, úlcera, males do estômago, do intestino, potência sexual e aí vai. Hoje a gente tem esse tipo de pessoas que agem de má fé, que não sabem muito ainda. Qual o valor do sangue, porque o sangue derramado numa pedra não é assim. O sacrifício por animal é uma coisa muito séria. Você vai sacrificar para um Exu, para uma coisa. É a mesma coisa. Na Umbanda você usa muito o amanci. Né? Você faz o amaci, que é o sangue verde, o sangue das ervas. São as ervas maceradas. É a mesma coisa. A erva ela tem uma vida. A partir da hora que você está tirando as folhas dela, você está matando uma parte. Na Umbanda, tudo que você vai fazer para um orixá, você pede a ele, pede a permissão. Quando você chega no pé das plantas que você vai colher, 3 palmas são batidas, saúdo a força de meu orixá fulano de tal. Peço a vossa permissão e ao Deus Criador a permissão para eu colher o suficiente para eu fazer o meu banho. Bate 3 palmas para a planta novamente, colhe de 2 ou 3 pés diferentes para não matar a planta, e aí ela está santificada ou pelo menos permitida. É aí que eu entro, gente. A Umbanda não é diferente, tão diferente do candomblé como vocês imaginam. Muita gente influencia pelo candomblé assim, vai lá, bate palma para o sangue. A gente dá palma ao sangue, a gente paga o sangue pela erva, entendeu? A Umbanda faz a mesma coisa, pede a permissão para se sacarem aquilo também, aonde é sacramentado também, trabalhado, aquela erva é deixada com as velas acesas para sacramentar na Umbanda. Então é parecido. Só que a gente tem que entender, gente, que o fato de eu ter trazido o Júnior aqui, para dar essa explicação maravilhosa que ele deu aqui, para mostrar para vocês que a Umbanda, o Candomblé, a Quimbanda, a Jurema, o Batuque no Rio Grande do Sul e todas as religiões que pertencem ao sagrado, elas deveriam de se unir, tá, gente? Eu vou fechando por aqui, quero agradecer muito a presença do Zelador Júnior. Axé a todos. Axé a todos. E quero dizer para todo mundo, gente, se prepara que agora eu vou estar passando sabonete da prosperidade, eu vou estar passando alguns feitiços, entendeu? Para as pessoas, vou ensinar como se faz o Axé Dundum, faz algumas coisas boas, alguns feitiços. Já estamos alcançando aí a margem de 1000 inscritos, então a gente já vai começar também a pegar os vídeos para membro,
Entendeu, gente? Então a gente vai ter também os vídeos para membro que a gente vai ensinar mais e mais. Se você quer conhecer mais alguma coisa sobre a Umbanda, você pega e deixa aí no seu comentário. Eu vou estar trazendo o Júnior aqui de novo para falar para você. Você faz a sua pergunta, deixa a sua pergunta Isso, aí. A gente marca uma data. Isso, a gente marca uma data, ele vem e responde para vocês. Eu vou estar também ensinando as partes que vocês querem aprender sobre feitiços de candomblé, banhos, ebós, etc. Entendeu? E queria agradecer muito a presença do Júnior, queria agradecer muito a presença de todos vocês que estão aí, sempre visualizando o vídeo, entendeu? E tô fechando a live hoje em festa com os caboclos, em festa com os baianos, em festa com os pretos velhos, em festa com todos. Quero agradecer muito, gente. Vamos fechar tudo com muito axé. Axé a todos. Axé, pessoal. Aburu abuie.